Uhum. Agora, o movimento tradicionalista, ele acabou que seduziu muita gente. Imagino que por um senso de pertencimento estético, né, uma ordem ali. Você acha que a igreja ordinária, né, do cotidiano, tem falhado nisso? Porque eu vejo que, principalmente por parte de neoconvertidos, sabe, eles, eles caem de cabeça e querem o suprassumo da igreja e falam, tem seriedade nesse negócio aqui. Por que que seduz tanto assim, e até de forma eficaz? Será que é por conta desse conceito estético, de pertença e tudo mais, e que por vezes a igreja Não, originária falha? eu acho que eu reafirmo o que eu disse antes. Veja bem, nós não podemos dizer que está tudo bem liturgicamente Legal. do lado de cá. Uhum. Então, você vai numa missa que tem lá um monte de música parecendo o ritual da Umbanda do Candomblé. Uma outra que tem um monte de gente dançando, Aham. pulando doida, fazendo um monte de coisa que não tem que fazer. Do outro, uma musicarada brega, esquisita, falando de política. Então, veja bem, a pessoa fala assim, bom, o que é mais católico? Hum, Essa missa aqui que o pessoal está cantando gregoriano e está celebrando em latim, etc., entendi. ou aquilo ali? Bom, é meio É. evidente, né, que do simples ponto de vista estético é preferível algo que seja um modo tradicional. Uhum. Só que tem, só que tem um problema, é que isso não é o que a verdadeira intenção da igreja quer. Ela não quer nem este abuso aqui, nem esse absolutismo, esse fechamento aqui. O que a igreja quer é que haja a missa bem celebrada, a missa de Paulo VI. Você sabe que na minha paróquia sou criticado, eu sei, as críticas chegam, Uhum. porque a gente canta o Kyrie em latim, porque a gente usa órgão, tem um belo órgão na minha paróquia, graças a Deus. Eu procuro celebrar a liturgia de um modo muito Enxutinha, igual dizia Dom Henrique, né? enxutinha, mas eu também acho que digamos assim, com a mesma atitude da missa tradicional. Uhum, uhum. Ou seja, é como se houvesse uma verdadeira continuidade entre os dois ritos. Eu Legal. celebro assim, né? Tem muita gente que critica, mas a verdade é que o rito de Paulo VI deveria ser celebrado assim, porque era como Paulo VI celebrava. Uhum. Ele celebrava desse mesmo jeito. Sabe uma das coisas que eu fiz foi eu falei com o Centro Televisivo Vaticano, com a RAI, para ver se eu conseguia um vídeo de uma missa inteira celebrada por Paulo VI Que demais. já no missal de Aham. 69. Não tem. Não. Não tem nenhuma missa de Paulo VI gravada, mas tem pedaços. Então, por exemplo, Paulo VI conservava os dedos em pinça, Uhum. embora a Tres Abdinc Annus, que é uma instrução que saiu depois do concílio, dispensasse o sacerdócio de fazer esse tipo de coisa, ele fazia. Ele era muito. Ele dava bênção, muito. Era muito hierático no modo de Uhum. celebrar. Porque ele que entregou para a igreja o missal realmente queria manter a unidade litúrgica entre a forma moderna e a forma antiga. Uhum. Uhum. Então, essa rigidez se dá para contrapor um exagero extremo que às vezes assim a gente nem vê mais com tanta frequência. Talvez em um certo Tem período diminuído, tenha diminuído, né? tem diminuído muito. Os padres estão mais sensíveis, estão mais bem informados, tem diminuído, mas ainda tem muitos passos a dar porque Tem. a liturgia exige cultura litúrgica, exige que você conheça muito bem a língua latina, a Porque história da parece que essa liturgia. rigidez tradicionalista é como se fosse tentar envergar uma vareta que envergou muito para um lado, aí não consegue parar no meio e baixa muito para outro lado para tentar desfazer isso aqui. Porque assim, eu lembro, assim, tenho vaga memória de ter presenciado coisa que hoje eu já não vejo mais. Por exemplo, missa afro sendo celebrada, com fruta, aquele monte de coisa, dança e segurando vaso, aquela coisa. Eu não vejo mais, assim, É. né? O Em meu. alguns lugares ainda existe isso, esses abusos, Uhum. mas eles com o tempo estão sendo extirpados, né?
Lentamente. É porque a impressão que dá é o seguinte: quando aparece um padre igual o senhor, e acho que causa um pouco de confusão na cabeça das pessoas por isso. Mas ele tá sendo contra isso, essa missa bonita aqui. Não. Não, né? Porque assim. Inclusive, eu celebro a missa tridentina, quer dizer, sei celebrar, celebrei muito. E quando ninguém celebrava, hein? Que é outra coisa. Lá em 2006, quando saiu o Moto Próprio, eu celebrei muitas missas tridentinas para esses grupos hoje que falam hoje mal de mim. Porque hoje é fácil, depois que o Moto Próprio foi promulgado, e aí a coisa se tornou muito, digamos assim, relativamente comum. Uhum. Então, hoje é fácil você. Agora, na época que éramos uma exceção que estava interessado em descobrir digamos assim, a verdadeira continuidade entre as duas formas do rito romano, ali éramos pouquíssimos. E parece que, assim, acho que o que deixa o pessoal que tenta combater o senhor nesse sentido é que é difícil de rotular com alguma coisa. Porque a gente não consegue encontrar material suficiente para dizer que o senhor é um modernista doido aí, sei lá, malucão, mas também o senhor não abraça a pauta do tradicionalismo. Vem pra cá ou vai pra lá, e fica aqui no meio e fica assim: é o quê? O que que o senhor é? Então, eu tenho saudade da época que você dizia assim, que eu sou católico. Nossa, Que hoje você tem que ter um adjetivo. Eu sou um católico não basta, né? tradicionalista, eu sou Ser católico. católico da missa tal, eu sou um católico do carismático, eu sou um católico. Será que não dá para ser católico? Normal, assim? Uhum. Que tem bom senso, que sabe analisar todas as coisas e ficar com o que é bom, seguindo a prudência paulina, né? Parece que não. O pessoal só sabe trabalhar com bolha, com pacotes, com combos, né? Então você tem que levar isso e toda a loucura juntos. Uhum. Não é assim que funciona. Aí do outro lado, um monte de gente incapaz de compreender que se fechou, que está totalmente fechado. Não, porque isso aqui é uma coisa. Você veja, o modo como os progressistas enxergam todo mundo que é do espectro oposto é muito interessante. Para eles é a mesma coisa. É. Então, eu, que defendo o Conselho Vaticano II e celebro a missa atual, sou a mesma coisa que a Fraternidade São Pio X, É. que a Resistência, que o Sede Vacantista, eles entendem isso, eles pensam assim. Não, essa é a turma tudo do mesmo jeito. Não, querido, você não está entendendo. Não é mesmo. É? Mas por quê? Porque é uma falta, é uma ignorância. Você não consegue explicar isso. A pessoa, não, é que no fundo é a mesma coisa, só que. Quando a pessoa se fechou e aí ela já não consegue mais pensar em categorias que estejam fora do estreito horizonte de consciência deles, é isso, vira tudo igual, mas não é igual. Muito pelo contrário. Então, pra quem tá se coçando aí nos comentários, assim, pergunta se ele é tradicional, conservador, ele é carismático, o que que ele é, pelo amor de Deus, fala pra nós, porque eu acho que esse é o anseio do povo. Vai, padre, se denomina alguma coisa. Acho que a resposta é: sou católico. Eu sou católico. É isso. Eu sou da mamãe. Que nem o baby da família dinossauro. Eu sou da mamãe, minha igreja católica apostólica romana. Muito bom. Ô, padre, ó, uma coisa também que eu acho que é interessante o senhor colocar aqui pra nós é o seguinte, porque me parece que a intenção de Lutero também era de alguma forma defender a verdadeira igreja, Uhum. né? Então, é correto ou tô viajando em dizer que esse movimento tradicionalista tem certa semelhança na atitude de querer defender a igreja, se divorciando dela de alguma forma, ou pelo menos sendo insubmissa à autoridade oficial. Como é que a gente consegue entender Veja isso? bem, nenhuma heresia cristã, é até estranho falar heresia cristã, nenhuma heresia. Quer tomar um café, alguma coisa? Um cafezinho sempre é bom. Aí, ó. Nenhuma heresia Traz dois. que seja, digamos assim, que tenha surgido no contexto do cristianismo, apelou para a novidade. Então, se você pegar Lutero, ele está apelando para algo mais tradicional. Nós temos que voltar
Lá para o tempo da igreja primitiva, que não tinha nada disso, são excessos do romanismo. Aí se você pega, sei lá, a heresia, mesmo se você pega o liberalismo, a heresia liberalista, é um Jesus assim meio hippie, meio aventureiro, meio, digamos assim, um cara que ele é muito século primeiro e você meio que divorcia Cristo de qualquer coisa que seja romana, qualquer coisa que seja histórica ao longo da igreja. O tradicionalismo reproduz a mesma coisa. Você vai buscar lá atrás uma versão que você julga mais original, né? Então, todas as heresias no cristianismo surgiram assim. Os cátaros, os albigentes, os donatistas, os montanistas, todos eles sempre estão. Não, vocês se desviaram. Nós é que somos a continuidade verdadeira. Né? Esses dias eu ouvi um pastor protestante falando mal de nós católicos, um pouco apavorado, porque tem muito protestante se tornando católico, né? E ele dizia assim: não, nós somos mais antigos que a Igreja Católica, porque nós estamos na fé de Abraão, nós estamos na fé de Moisés, nós estamos na fé de Davi, nós estamos na fé dos apóstolos. E o romanismo é muito posterior a isso, né? Ou seja, sempre vai se apelar, o argumento vai ser ad antiquitatem. Então é isso aí. E muitas vezes a igreja decidiu não ad antiquitatem. Amanhã nós vamos começar a ler o Concílio de Jerusalém, na liturgia da palavra. O Concílio de Jerusalém é uma inovação que é absurda. Absurda. Olha quem tá aí, ó. Olha lá. Sacerdote. Oh, muito bom, Padre Márcio. Obrigado. Muito bem. Alegria vê-lo. Muito bom. Então, Sua benção. Deus abençoe meu paroquiano aí. muito bem. Então, por exemplo, se você pegar bom, estava falando do Conselho de Jerusalém. Eles estão rompendo com a lei de Moisés, cara. Com Abraão. Não precisa circuncidar para ser salvo. Audacioso. Depois, você vai vendo na história da igreja, por que o Nestório alegava para ser contra o dogma da união hipostática, ou seja, que em Cristo há duas naturezas, mas uma só pessoa. Quer dizer, isso não está escrito na Bíblia. A palavra, vocês estão colocando uma palavra que não está na Bíblia. Vocês estão usando natureza, estão colocando filosofia grega dentro da Bíblia. Ele estava apelando ao quê? À antiguidade. Peraí, isso é um modo novo de dizer as coisas. Todas as heresias vão ter a mesma estrutura. Eu estava lendo um documento do Papa Pio IX. Agora eu não me lembro, me fugiu o nome dele. Mas é muito interessante ele comentando sobre uma eleição que foi feita de patriarca oriental sem anuência da sé apostólica, né? Ele diz assim: os hereges sempre falaram bem de si mesmos para poderem falar mal da igreja. É isso.